Fala, meu querido, graça e a paz, como é que está você, como é que está a tua família? A gente vai fazer uma série agora muito interessante, essa série ela está linkada a um livro muito especial que eu ganhei, tá certo, da comunidade onde eu faço parte. E esse livro, em específico, é um livro bem conhecido por muitos, tá certo? Fome de Deus, é um livro magnífico, onde a gente vai fazer uma série falando sobre ele, do Hernandes Dias Lopes. É um livro maravilhoso, eu tenho lido, e o pouco que eu li eu quero estar compartilhando com você. E hoje a gente vai falar sobre a primeira página lida dele. Eu vou estar trazendo sempre uma série, falando alguns pontos em específicos de capítulos que eu estou lendo, e ter sido edificante para minha vida, e eu creio que também será para a sua. Então vamos, sem mais enrolação, falar sobre aquilo que realmente importa para esse vídeo. A gente vai falar no primeiro capítulo desse livro, e é muito interessante porque ele já começa com um tema bem chamativo, que é fome de pão na casa do pão. Isso é bem familiar quando nós olhamos muitas vezes em pessoas que estão inseridas no meio cristão, estão dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, e mesmo assim parece que essa pessoa continua desnutrida na fé, parece que ela não tem base sólida, parece que ela não consegue se firmar. Isso tudo é reflexo apenas dessa frase sendo vivida, né? Fome de pão na casa do pão. Nós estamos no ambiente da transformação, mas não somos transformados. Nós estamos no ambiente do alimento, mas continuamos desnutridos da fé. Esse é um reflexo, tá certo, que esse livro vai tratar. O primeiro capítulo dele, eu acho muito incrível como o Hernandes Dias ele consegue trazer essa didática da importância do pão no ambiente de fome. É que, primeiro, nós já precisamos entender, como a Bíblia ela fala, Cristo Jesus, ele é apontado como sendo o pão da vida, o pão enviado por Deus, o pão que desceu do céu. Então, quando a gente faz essa analogia de pão e de fome de pão, nós entendemos que a fome que nós sentimos do pão que está sendo citado aqui é do próprio Cristo Jesus. No primeiro capítulo, ele traz algumas coisas interessantes falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele fala lá sobre todo o relato que aconteceu, as coisas ruins que aconteceram, e dentro dessas tragédias tem um ponto específico que eu queria retratar para vocês aqui, relatar com vocês aqui. Na segunda estrofe do livro, ele traz aqui um acontecimento pós-guerra, né? E depois dessa guerra, as crianças que viveram aquele cenário, elas tiveram alguns traumas que ficaram nelas. Muitas delas elas foram lançadas para orfanatos. Nesses orfanatos acontecia algo muito peculiar com elas. Quando essas crianças eram submetidas à alimentação, elas comiam muito, comiam bem, mas quando chegavam no período final do dia ali onde ela iria dormir e descansar, acontecia algo muito específico com essas crianças, é que elas entravam em um processo de medo, em um processo de não conseguir dormir, porque elas ficavam com algo que não deixava elas descansarem. E esse algo aqui é uma chave que Hernandes apresenta por meio dessa didática aqui, que eu acho muito interessante, que eu queria que você prestasse atenção. Porque no final do segundo estrofe aqui, tem um negócio bem interessante que ele fala. Ele diz que eles perceberam, né, os psicólogos daquele tempo perceberam que toda aquela questão da falta de sono, da inquietação daquelas crianças estava atrelada a apenas uma coisa: o medo de voltar a sentir fome, o medo de voltar para o lugar da fome. E aí eles fazem um estudo com essas crianças. Eles dão a elas um pedaço de pão ao deitarem. E eles perceberam que fazendo isso, essas crianças conseguiram dormir novamente em paz. Você percebeu que isso dá para se fazer linkar literalmente com a nossa vida com Deus, na igreja, na nossa comunidade, onde nós estamos inseridos? Porque muitas vezes nós entramos no ambiente e não conseguimos descansar. Estamos na igreja e não conseguimos ter paz. Estamos dizendo que somos cristãos, muitas vezes não conseguimos aparentar ser alguém que vive de fé, vive de realmente confiar em Deus. Isso tudo é só porque a gente já ainda está preso na fome que nós passamos, nas situações que nós vivemos. E muitas vezes nós precisamos de amuletos para poder sentir a certeza de que tudo vai ficar bem. É mais ou menos o que acontecia com aquelas crianças. Então isso aqui já é uma chave para a nossa vida. Porque nesse momento aqui, quando nós entendemos isso, nós entendemos que tem muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, medos, muitas inseguranças, incertezas, problemas que nós temos para realmente confiar e depositar confiança em Deus está literalmente porque nós não abrimos mão das coisas que nós passamos lá atrás. E precisamos estar se agarrando a algo que aparenta ser a segurança de um amanhã melhor. É por isso que você continua sofrendo. Então Hernandes ele apresenta isso muito bem. Quanto a fome no lugar errado, na hora errada e pelo sentido errado pode afetar a nossa consciência, nos colocando em prisões que Cristo já venceu na cruz, pois ele venceu e trouxe para você uma liberdade que você não conseguiria sozinho. Isso é muito interessante. Continuando a leitura, tem outros dois pontos que eu quero tratar aqui hoje, que foram coisas que mexeram muito comigo, que trouxeram realmente uma luz para minha vida, eu creio que vai trazer para a sua também. É que quando ele continua lá na segunda página, ele trata de um exemplo de um homem que era rico, que fez uma festa em sua cidade. E para nós nordestinos, nós vamos lembrar, existe um tal no pau de sebo que a gente conhecia no nosso interior, e que as pessoas tentavam subir nesse pau melado com muita gordura, óleo e graxa, para tentar alcançar um prêmio lá no topo. Era muito difícil. E aqui acontecia algo muito interessante, porque o pessoal tentou fazer isso e não conseguia. Tentou fazer isso e não conseguia. Só que levanta-se alguém no meio do povo, um alpinista, acostumado a vencer muitas barreiras e a cantos muito altos. E não tinha desafio que ele não conseguisse vencer. Seguindo a história que Hernandes conta, esse homem tenta. E não é só uma vez, são várias.
E infelizmente ele se frustra, não consegue também chegar no topo. E ele traz uma frase bem interessante que ele diz, né, para o povo: é impossível. O cara que era conhecido por desbravar lugares difíceis, por alcançar topos inalcançáveis, tentou nesse momento e se sentiu impossibilitado de chegar no objetivo. E aí entra um menino franzino nessa história. Enquanto todos estavam desistindo, abandonando aquele projeto, pensando em diminuir aquele desafio para poder alguém alcançar, pela sugestão do próprio alpinista, enquanto eles estavam nessa comoção, um jovem franzino, magro, sem aparência, ele resolve entrar naquele desafio sem ninguém ver, tenta subir. E o engraçado é que todo mundo tenta desmotivá-lo, porque o alpinista, que era conhecido por ser um profissional, não conseguiu. Quem dirá um menino franzino, magro, despreparado, vai conseguir? E ele continua insistindo. As pessoas dizem: não vai dar certo, não vai conseguir, você não vai conseguir, é impossível. E o menino continua tentando, ele cai a primeira vez, tenta mais uma vez, e por incrível que pareça, esse jovem consegue alcançar o topo. E esse jovem, essa criança, ele estava inserido em um ambiente de descredibilização. Ninguém acreditava que ele conseguiria, nem mesmo o alpinista, por ser profissional, ter tentado e não ter conseguido. Para ele era algo que era impossível de acontecer. Então, quando esse jovem ele se levanta naquele cenário e consegue vencer essa barreira, ele mais do que nunca quebra todos os paradigmas da lógica que todos tinham. Isso daqui já revela uma lição pra gente. Enquanto você estiver indo pelo que as pessoas acham que você vai ir, aonde você consegue chegar, até onde você consegue ir, você nunca vai avançar, porque você está de olho no que as pessoas pensam, não no que realmente pode ser possível. Entenda uma coisa: nós precisamos ter fé e acreditar na fé que nós temos. Continuando aqui, aí entra num ponto que eu gostaria de ler com você, porque é algo magnífico, porque esse homem vai atrás desse jovem e ele se encontra com o pai dele, eles têm uma conversa, aonde o pai do menino revela os 2 segredos pelos quais esse menino consegue alcançar o topo que o alpinista profissional não conseguiu alcançar. Ele fala, depois de ser indagado pelo homem, o pai então respondeu: 2 são os segredos que levaram meu filho ao topo do mastro. Primeiro foi a fome. Ele estava com fome. Essa é a nossa primeira refeição do dia. Então o alpinista indagou: mas como ele resistiu àquela pressão popular para desistir? O pai disse: é que ele é surdo. Ele deu os 2 detalhes que fizeram o menino vencer. Ele tinha um objetivo fixo em sua mente, que era a fome que ele estava enfrentando e que sua família enfrentava. Então ele tinha um motivo pelo qual não desistir. E o segundo ponto foi que ele era surdo, ou seja, ele não deu ouvido às palavras negativas que as pessoas diziam. E aqui eu quero trazer a nossa impressão sobre esse começo de capítulo aqui. A impressão sobre esse capítulo aqui, esse início, é que Hernandes ele tem um trabalho preparado para que a gente comece a entender a necessidade de onde nós estamos, a realidade que nós vivemos, as prisões que nós encontramos, e depois da gente entender essa situação atual que nós vivemos, Hernandes começa a trazer uma solução mediante essa história que ele conta desse jovem. Porque ele diz, em outras palavras, parafraseando aquilo que ele leu, que a gente leu aqui, que ele fala, é como se ele dissesse pra gente: olha, existem 2 meios pelos quais você vai conseguir vencer essa fome, 2 meios pelos quais você vai conseguir driblar essa situação. E vai ser exatamente o que o menino fez. Vocês precisam ter um foco, objetivo, saber aonde vocês estão, saber o que vocês precisam e onde vocês querem chegar. Porque isso vai fazer com que você não pare, independente das dificuldades e dos fracassos que acontecerem na sua vida. E o segundo ponto, né, contrapeso a esse, é que nós precisamos cerrar os nossos ouvidos para as vozes que não acreditam no potencial que Deus ele tem depositado em você. Então, se você tem fome e sabe da sua necessidade, existe apenas um ponto para mim e para você. Seja alguém que tem um objetivo fixo na mente, um destino certo, e também seja uma pessoa que dá ouvidos a lugares e a pessoas certas, não a pessoas que desacreditam ou que tentam empatar você e chegar no objetivo final. Ah, mas é algo impossível. É impossível até hoje porque ninguém conseguiu, mas eu posso ser o que vai conseguir. Ah, é impossível, um profissional tentou, como foi o caso ali relatado por Hernandes, que era um alpinista profissional. Ah, ele tentou, não conseguiu, porque você, que não tem aparência, que não tem treino, que não tem capacitações para poder vencer algo desse tipo, desse desafio, vai conseguir. É porque eu tenho um objetivo fixo, é porque eu sei para onde eu estou indo, é porque eu sei o que eu quero. Então o Fome de Deus, ele traz no primeiro capítulo algo maravilhoso para mim e para você, que é: sem objetivo, nós continuaremos presos no lugar onde nós estamos, e ouvindo vozes que nós não deveríamos ouvir, nós travaremos o avanço da nossa vida. Então tem muitas coisas que eu e você deixamos de viver simplesmente porque nós estamos presos nesse loop aí, no loop de continuar no passado e no loop de continuar ouvindo pessoas que não deveríamos estar ouvindo. Seja objetivo, tenha um foco em um alvo e siga em direção a isso. E feche seus ouvidos para demais línguas que não te edificarão em nada. Então Hernandes traz esse magnífico relato pra gente, tá certo? E esse foi só o começo dessa série, tá certo? Eu quero deixar pra você, comenta aqui o que você achou, um ponto que você achou bacana dessa série aqui que nós estamos trazendo, pra que no próximo vídeo eu possa comentar seu comentário, tá certo? E não perde tempo, curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda pro máximo de pessoas que você puder, porque vai ser edificante pra você e pra nós também. Nós precisamos ter fome desse Deus maravilhoso. Forte abraço, te espero amanhã.